Vicenzo. Caterina. Gabriel Marques. Bruno. Luara, filho, agora não dá. Murilo. É verdade, Murilo. Bom dia, gente. Bom dia. Eu tô fazendo a chamada aqui. Luara. João Vitor. Mirela. Isabela. Oi, Sora. Oi, bom dia. Bom dia, Sora. Bom dia. Gente, quem que é Elaine Regiane? Quem é? É a Natália. É a Natália. Natália? A Nath. Amanda. Larissa. Lucas. Gert. Então, Vamos ver se já entrou. Bom dia, Sora. Bom dia. Deixa eu ver. Pronto, acho que já foi. Gente, hoje nós temos atividade, hein? Ai. Ô, Sora, uma Ué. pergunta. Eu tava cantando aqui, eu não vi que tava com o microfone ativado. Oi. Eu fiquei com uma dúvida numa questão da prova. Você precisa me mandar eu ela. perguntei. É isso, manda para mim ela na Manda? Gendedu e aí manda, aí eu te passo direitinho, tá? Não esquece de mandar ela para mim. Sora, bom dia. Bom dia. Tá Gente, ótimo. agora vamos lá, que senão vocês vão se atrasar. Sora, Hoje nós vamos fazer... Oi. eu queria um momento só para saudar Edinaldo Pereira, Sora. Lembre-se desse nome. Quem que é Edinaldo Pereira? Todos Sora. do patriotismo, Que ele meus tá queridos. falando, Que gente? Meu Edinaldo Deus, Pereira Murilo, tá- chega de graça. O que Na ele tá falando? moral, Deve ser do Corinthians e do Palmeiras, eu acho. De quem que você tá Não. não falando, é Murilo? um cara, sei lá quem que é também. É o vereador do Paraná de 2021. 2022, quer dizer. Hã? Como assim, gente? Murilo é louco. 2022? Murilo é louco. Ai, gente, olha, eu sei que eu não tô bem da cabeça, mas eu não quero ficar mais... Deixa pra lá essa história. Olha, vamos lá, então. Nós paramos aqui. Hoje tem atividade, tá? Então, assim, só vai entregar atividade a galera que tá aqui. Peraí, deixa eu voltar lá. Quem não está presente, não vai fazer, tá? Não vai entregar. Então, os que estão aqui pela chamada, vocês vão enviar para mim. Mas calma que depois eu falo como é que é isso aí, tá? Gente, o Arthur não entrou, não? Estranho. Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou terminar de explicar a matéria para vocês saberem como é que vocês vão fazer, tá? Então, lembrando, essa atividade você vai poder entregar para mim até às 11h05, tá? Depois das 11h05, não é aceita mais, hein? Então, vocês têm que ficar esperto aí. Então, na aula passada, a gente parou nesta parte aqui do diagrama de flechas. É facinho isso aqui, tá? Matheus Marques entrou. Deixa eu colocar o nome dele aqui. É bem simplesinha essa parte, Matheus Marques. Matheus Marques. Olha lá. Então, esse aqui é o mais usado. Esse diagrama de flechas é sempre o mais usado. Espera aí que tem gente na sala. Mateus... Ah, ele chegou. Como assim ele não estava presente? Tá entrando. Deixa eu ver. Até que enfim, né, Arthur? Achei que você ia me abandonar hoje. Até perguntei de você pro pessoal aqui. Então, vamos lá. Olha só. Então, esse aqui é o diagrama mais usado no ensino fundamental, tá? Então, no ensino fundamental, geralmente a gente usa esse diagrama. Depois que vocês passam para o ensino médio, o diagrama mais usado é esse aqui, ó. Esse aqui, tá? E esse diagrama aqui é o que mais causa confusão,
é esse diagrama. Na verdade, isso daí seria um diagrama através do gráfico. Deixa eu só marcar outro mapa. Peraí, pronto. Seria o diagrama através do gráfico. Então, na última aula, o que a gente viu? A gente falou da relação, quem é o diagrama de flechas, como é que esse diagrama de flechas ele funciona, tudo isso, os códigos para dizer se é função ou não. Se aparecem esses códigos aqui onde está piscando a luzinha, então certamente 100% é função. Então toda função ela tem pares ordenados, esses pares ordenados são sempre valores de x e valores de y, sempre. Tá? E toda função sempre tem a lei de formação, sempre. Não existe função sem lei de formação, tá? Aí, logo em seguida, a gente viu essa parte aqui, que é a parte mais importante da matéria, é essa aqui, particularmente, tá? Onde a gente encontra quem é o domínio, quem é o contradomínio, quem é a imagem. Então, eu consigo achar tudo isso através dessa lei de formação aqui, tá? Com essa lei de formação, eu consigo analisar uma função inteira. Então, na aula passada, o que foi feito? Coloquei essa lei de formação, pode ver que eu não tinha valores de x, eu dei os valores de x para a gente poder analisar a função. Então, a gente analisou a função, achou o contradomínio da função, aí depois a imagem da função, que é onde tem a ligação das flechas. Isso tudo na aula passada, tá? Depois a gente parou aqui, tá? Aonde a gente tem o diagrama de flechas, só que a gente não tem valores. Então, quando a gente não tem valores, a gente tem que analisar ele pela posição da flecha. Tá? Então, pela posição da flecha, a gente consegue analisar o diagrama de flechas. Assim, ó. Aqui eu tenho o A. O A é sempre dominante, tá? Então, ele é sempre o domínio. O B, sempre o contradomínio. Sempre, sempre, tá? Eu sempre tenho que olhar sempre pelo primeiro diagrama. Então, nesse esquema aqui de flechas, o que eu preciso entender? Que o diagrama A, que é o domínio, ele sempre tem que estar ligado com alguma flecha de B. Sempre. Então, cada elemento de A precisa estar ligado a B. Tá? Quantos elementos de A eles precisam estar ligados? Sempre a um elemento. Assim, ó. Aqui, o A, ele é o dominante. Se você for olhar o A, que é o domínio, eu tenho todos os elementos que eles estão ligados a B. Não sobra nada. E de cada elemento de A, sai uma flechinha só. Sai uma flechinha só, tá? Então, qual é o segredo? Para ser função, precisa sair uma flechinha só do elemento de A. Ó, tá saindo uma flechinha, uma flechinha, uma flechinha, uma flechinha. Aí é função. O B, independente. O B aqui nessa história, gente, não comanda nada. Tá? Então, ele não é ele que vai indicar se é função ou não. Quem vai indicar é sempre o A. Tá? Então, qual é a regra? Precisa sair uma única seta de cada elemento de A e não pode sobrar nenhum elemento de A. Que nem aqui. Aqui saiu uma seta de cada elemento de A. Então, é função. Aqui, ó, saiu duas setas desse elemento de A aqui, ó. Então, não é função. Porque de cada elemento de A precisa sair uma única flecha. Se saiu duas flechas, então não é função. Não tem como ser função isso. Por quê? Quer ver? Precisa ser analisado assim também. Olha só o que aconteceu. Vamos pegar isso aqui, ó, que é o que mais causa confusão. O A é o dominante, tá? O domínio. O B é o contradomínio. Então, na aula passada, a gente trocou aqui para entender. Olha só, aqui é o 1. Então, faz de conta que os elementos de A é 1, 2, 3 e 4. Tá? Aqui, ó, se eu tenho duas bolinhas, então significa que aqui pode ser o 4, aqui pode ser o 5, aqui pode ser o 6, aqui pode ser o 7, tá? Não tem como eu ter duas bolinhas, 4 e 4, não tem como, tá? Eu sempre tenho que ter valores diferentes lá dentro, ó, sendo ele positivo ou negativo, eles são diferentes, tá? Eu não tenho valores repetidos dentro desses conjuntos, tá? Então, domínio tá aqui. Contradomínio é esse aqui. Olha o que está dizendo aqui. Que o 1, ele tem relação com o 4 e ele tem relação com o 5. Olha só, que o 1, ele tem relação com o 4 e relação com o 5. O que significa isso? Aqui eu tenho uma função, f de x é igual, vamos supor, 3x mais 1. Olha só, 3x mais 1, tá? Então, eu vou analisar esse 1 aqui, ó. Então, y em função do 1. Ó,
vai ser igual 3 vezes 1 mais 1. Então, 3 vezes 1 mais 1 dá 4. Então, eu sei que o 1 tem relação com 4. Olha lá, tá aqui. Agora, olha só o 5. Eu vou usar o mesmo 1, tá vendo? O mesmo 1 para x, ó. Então, olha só, f, o y, ele vai ter função com 1. Olha só, igual. Olha a lei de formação. 3 vezes 1 mais 1. Só que agora ele precisa dar 5. Ó, ele precisa dar 5. Isso aqui, ó, não vai dar 5 nunca nessa vida. Nunca. Tá? Não tem como. Não tem como. Você pode fazer o que for, isso aqui não vai dar 5. Por quê? Porque não é função. O que que a função diz? A função diz que um único elemento de A, ele precisa estar relacionado a B, que um único elemento. Se você está usando f de x, ou seja, y em função de x, e esse x vale 1, como é que esse contradomínio vai ter dois valores diferentes para um único valor de x? Não tem como, tá? Então, isso aqui não é função. Não é função, tá? Então, cada elemento de A precisa sair uma única seta. Ah, professor, igual aqui, ó. Tem 3 setas de B ligada em B, mas não tem problema. Todas as setas do A poderiam estar para B, assim, ó. Poderia estar assim, ó, para B, ó. Todas. Por quê? Porque não é o B que comanda. O B, ele depende disso aqui, ó. Disso aqui. Qual é a regra? Que cada elemento de A precisa sair uma setinha. Uma setinha. Então, olha o que aconteceu aqui. Saiu uma setinha. Ó, daqui saiu uma seta, daqui saiu uma, daqui saiu outra e daqui saiu outra. Então, é função. Não importa se as 3 vieram para cá. Não importa. O que importa é o quê? É o A que é o dominante, é ele que domina, então é dele que tem que sair cada setinha. É aqui que não pode sair 2 setas de um único elemento. Então, não pode sair 2 setas de um único elemento e também não pode sobrar. Ó o de baixo. Ó esse aqui da aula passada, não dá para apagar que tá gravado. Ó esse aqui da aula passada, ó. Sobrou esse aqui. Se não tivesse esse elemento aqui, ó, seria função. Seria função. Por quê? Ó, de A sai um elemento, ó, do outro sai o outro, do outro sai outra setinha, ó, tá vendo? Uma setinha de cada elemento de A, ó. Só que sobrou isso aqui, então não é função, não pode sobrar, tá? Oh, meu Deus, ó lá, não pode sobrar. Aí você olha esse aqui de baixo, olha esse de baixo. Aqui nesse de baixo, todas as setinhas foram usadas, sempre olhando o domínio, todas as setas foram usadas. Vendo? Não sobrou nenhuma aqui, tá? E cada uma setinha, ó lá, de cada elemento saiu uma única seta, ó. De cada elemento uma única seta, de cada elemento uma única seta. Sobrou esse aqui. Não tem problema, porque não é ele que comanda, quem comanda é esse aqui. E se daqui saiu cada um elemento, ó, cada setinha de um único elemento, e não sobrou nenhum, então é função. Porque é sempre o A que vai indicar se é função ou não. É sempre ele, tá? Aí, a gente vai chegar nessa parte que é o do ensino médio. Olha lá. Essa aqui é mais do ensino médio, esse pedacinho aqui. Primeira coisa, a gente tem que analisar o gráfico do produto. Isso aqui é um gráfico do produto cartesiano. O X, ó, esse X, ele é o domínio. Tá vendo? Ele é o domínio. Esse Y aqui, ele é o contradomínio. Contradomínio. Vamos supor, eu quero analisar todo esse gráfico aí. Tá? Eu vou analisar esse gráfico. Olha só o que eu vou fazer. Ele não tem valores. Ele não tem. Mas eu vou colocar. Quando eu tenho dúvidas de analisar um gráfico só pelas coordenadas, aqui a gente só tem a indicação das coordenadas, ó. Eu não tenho valores. Então, se eu tenho dificuldade de identificar esse gráfico só pelas coordenadas, que são os desenhos deste gráfico, eu posso transformar tudo isso em valor. Assim, ó. Eu vou pôr aqui 1. Eu acho que aqui é o 1. Ó. Eu vou pôr aqui o 1. Vou dizer que aqui é 1. Ah, professor, e se eu colocar 2? Sem problema nenhum. Se eu colocar 10.000 aqui, sem problema nenhum, tá? Eu só vou colocar esse 1 para eu poder analisar. Então, eu sei que esse 1 é do X. E eu tenho aqui uma bolinha pintadinha, ó. Então, significa que isso aqui é uma coordenada. Então, esse ponto, ele tá ligado com aqui, ó. Existe uma ligação entre o X e o Y, ó. Aqui, ó.
Eles estão se ligando aqui. Então, vou dizer que isso aqui é o menos 2, ó. Tá? Então, o 1 ligou com menos 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, os pares ordenados. 1 e menos 2. Isso aqui vocês também já sabem fazer. Esse é x e esse é y. Sempre x primeiro, porque ele é o dominante, ele é o alicerce do negócio, tá? Então, x e y. Só que aqui em cima eu tenho... menos? Olha aqui o centro do gráfico. Aqui é 0. Do 0 para baixo é negativo. Menos 1, menos 2. Ah, tá. Tá? Lembram disso do ano passado? Não. Aí eu tenho o 1. Ó o 1 onde ele tá ligado. Ele tá lá em cima, ó. Tá vendo? Então, eu vou falar que aqui, ó, é o 5 ou o 4, sei lá, vou pôr 4. Ó. Sora, peraí, Oi. então. Então você está querendo dizer que o 1 é essa linha inteira? Não é só esse ponto no azul? Vocês não lembram do produto do cartesiano? Não. Eu não lembro, não. Ah, Sora, então tu é tem isso. que repassar, Sora. Eu não vou lembrar tudo, não. Jesus do Não céu. lembro nem o que eu comi ontem. Ó, Ô, Sora, não é aqueles negócios de tem abscissa, não sei o quê? é Tá. isso mesmo. Olha só, aqui é o x, aqui é o y, tá? Então, vamos supor, eu tenho de pares ordenados 1 e menos 2. Depois eu tenho 1 e 4, tá? Esse primeiro valor aqui vai ser o valor de x. E o segundo valor, y. Pronto. Então, eu vou colocar esses valores aqui no gráfico. Então, aqui é o centro de origem do gráfico, aqui é o 0, centro de origem. O gráfico, ele nasce exatamente aqui, tá? Então, eu sei que do 0 para cá são os números positivos. 1, 2, 3, e vai embora no infinito lá. Para cá eu tenho os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, e vai embora no infinito aqui. A mesma coisa daqui para baixo, ó. Ele está descendo, então, números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. E lá para cima, ele está automaticamente crescendo. Então, 1, 2, 3, 4. Isso aqui é a estrutura do plano cartesiano. Então, para eu ter o plano cartesiano, eu preciso disso aqui que se chama pares ordenados. Então, eu tenho 1, que equivale a x, e menos 2, que equivale a y. Então, 1 e menos 2. Aí eu venho aqui e ligo, ó, 1 e menos 2, tá lá embaixo, ó. 1 e menos 2, ó. Faço a bolinha. Essa bolinha é o par ordenado, é a coordenada entre eles, é a ligação entre eles, ó. Tá vendo? Aí depois eu tenho 1 e 4. Do 1 de x, ó, o x tá aqui. Ó, o 1 de x, ele tá aqui, é esse aqui. Agora eu vou ligar ele lá em cima, ó. Ó lá. Olha só, ele tá aqui. Tá vendo? Então, isso aqui se chama pares ordenados, isso aqui se chama produto do cartesiano. Então, a gente percebe que de um mesmo elemento, ó, de um mesmo elemento, eu tenho dois valores, ó, de um mesmo elemento. O x, ele é o dominante, ó. Então, eu vou fazer o x aqui, ó. O x, ele é o dominante. Então, o x, ele pertence ao primeiro diagrama. Eu vou pôr ele aqui, ó. O y, ele é o contradomínio. De y eu tenho menos 2 e 4. Menos 2 e 4, tá? No x eu só coloquei o 1, por quê? Porque você não repete números iguais aqui, tá? Então, não tem por que repetir esse número, tá? Então, o que que aconteceu? Olha só, o 1, ele tá ligado com o menos 2, então, ele existe uma relação com o menos 2, tá vendo? E esse mesmo 1 tem uma relação com o número 4. Olha lá, o 1 tem uma relação com o menos 2 e o 1 tem uma relação com o menos 4. Aqui, ó, são os elementos de A, que é o dominante, e aqui elementos de B, que é o contradomínio. Olha só, de um único elemento do domínio, está saindo duas setinhas de um mesmo elemento. Se está saindo duas setinhas de um mesmo elemento, então significa que isso aqui, ó, não é função. Não é função. Por que que não é função? Porque olha só, eu tenho aqui f de x é igual, vou só jogar valores, tá? É igual, vamos supor, sei lá, 2x mais 1, vamos supor. 2x mais 1, faz de conta que é essa função. Vamos supor, eu tenho aqui o f de x, y em função do x. Y em função do x, quem é o x? É o 1.
Então, y em função do 1. Ó, 2 vezes 1 mais 1. Ó, 2 vezes 1 é 2. Opa, deixa eu voltar lá. 2 vezes 1 é 2, mais 1 vai ser 3. Ó lá, tá vendo? Aí o que acontece? Olha só, aí eu tenho duas contas, vou mudar aqui para vocês poderem enxergar o que eu estou dizendo, ó. Vou mudar aqui para vocês poderem enxergar, é 3, ó. E aqui vamos supor que aqui é 4. Olha só mudei aqui. Então, o primeiro eu já tenho, então existe essa relação entre esse e esse. Agora eu vou substituir ele novamente, ó, porque ele está ligado a esse e ele está ligado a esse. Eu vou substituir ele novamente aqui, ó. Vou usar a mesma função, que essa é a lei de formação, ó. 2 vezes 1 mais 1. Ó lá. Vou ter o 3 novamente. Não tem como eu chegar nesse 4 aqui, ó. Por quê? Porque ele é o mesmo número. Ele é o mesmo número. Tá vendo? Ele é o mesmo número e ele é 1. Então, o que que acontece? Não é função, por quê? Porque não tem como um único elemento de A dar dois valores diferentes do contradomínio, ó. Eles são diferentes. Não tem como isso acontecer. Não tem como. Então, esse exemplo aqui, ele mostra isso. Olha só. O 1, ele está ligado com o menos 2. Tá vendo? Isso aqui seria uma coordenada. Ó, 1 e menos 2. Coordenada. 1, menos 2. Agora, se você olhar, ó, esse 1, ele está ligado lá em cima com o 4. Ó, é o mesmo elemento, ó. Ó. Então, aqui eu tenho um 1, ó, que ele faz parte com o 4. Ó lá. Aí, se você colocar isso no diagrama, ó, o que que vai acontecer? Olha só, vou fazer um diagrama aqui, ó. Aqui é o domínio. Aqui é o contradomínio. O domínio sempre vai ser o x. O contradomínio são os elementos de y. O domínio, eu só tenho um número. Ó, um número, é 1. Contradomínio, eu tenho o menos 2. Ó lá. E depois eu tenho 4 lá em cima. Olha aqui, ó. 4. Então, o que está dizendo? Que esse 1, ele se encontrou com o menos 2. Ó, ele fez função com o menos 2. Ó a coordenada aqui, a bolinha. Ó, então, 1 e menos 2. E esse mesmo 1, ele se encontrou com o 4 lá em cima. Ó a coordenada aqui. E ele se encontrou com 4. Ó. Ó lá. Tá vendo? Então, isso aqui não é função. Não tem como ser função. Por quê? Porque um único elemento, que é o dominante, ele não tem como dar dois resultados diferentes. É impossível, não tem como. Impossível a gente conseguir chegar nesse resultado. É o mesmo exemplo desse aqui, ó. Desse aqui, ó. Que foi esse aqui, ó. Como é que uma mesma função, uma lei de formação, primeiro vai dar 4? Ele deu 4, ó. Então, o primeiro foi. Então, primeiro houve relação. Como é que essa mesma função, depois que você substituir ela por uma segunda vez, vai dar 5? Sabendo que é o mesmo número que você vai substituir? Olha lá, não tem como acontecer isso. Então, isso aqui não é função. Então, toda vez que eu tiver duas coordenadas de um mesmo ponto de domínio, não é função. Quer ver? Olha esse aqui, ó. Esse aqui eu posso usar os mesmos exemplos. Também não tem número, então você joga qualquer número aqui. Eu vou pôr um 4 aqui só para a gente analisar. Olha só. Esse 4, ele tá aqui, aí ele vem para cá, ó. Ó. Toda vez o gráfico cartesiano, o produto do gráfico cartesiano, ele sempre tem um valor de x e um valor de y. Então, aqui eu tenho 4 de x, ó. Tá aqui. Que é o dominante, que é o domínio. Eu tenho que ter um valor de y. Vamos supor que aqui seja 2, ó. Sei lá. Só tô jogando o valor, tá? 2. Aí eu venho aqui e coloco 2. Olha lá. Então, tem 4 e 2. Agora, eu preciso analisar esse ponto que tá lá em cima. Ó. Ele saiu do 4. Ó. Ele saiu do número 4. Gente, desligue o áudio aí. Tem alguém que tá, sei lá. Ó. Vai sair do 4, ó. Tá vendo? O pontilhado saiu do 4. Saiu da onde? Do x. Sempre começo pelo x porque ele é o domínio, ó. 4. Saiu do x, ó o domínio. Ó o domínio. Vamos ver até onde ele vai. Ele vai até aqui, ó. Só que para eu saber que número é esse, o que que eu faço? Eu venho e estendo para cá, ó. Até a reta do y. Vamos supor que aqui seja 4 também, ó. Então, 4 e 4, ó.
Então, nesse gráfico aqui, eu tenho as duas coordenadas, os dois pares ordenados. Eu tenho 4 e 2, ó, 4 e 2, e depois eu tenho 4 e 4. 4 e 4, ó lá. Esse é o x, esse é o y. Ó o que vai acontecer. Eu tenho dois elementos de x, ó. Ó. Aí você põe novamente no gráfico, ó lá no diagrama. Eu tenho 4, que é o domínio, x é o domínio. Ó lá. Agora o contradomínio, 2 e 4. Olha só, o que ele está dizendo? Que primeiro 4, ele fez função com o 2, ó o par ordenado aqui. E depois ele fez uma relação com o 4, ó. Não tem como. É a mesma história desse aqui, que é a mesma história desse aqui, ó. Não tem como. Então, isso aqui também não é função, ó. Não é função. Tá vendo? Ó, esse aqui também, ó, dois pares ordenados, ó. Se eu tenho duas coordenadas, significa que eu tenho dois pares ordenados. Então, também não é função. Não é função. Para eu ter função, eu preciso ter um único par. Olha aqui, ó. Um único par. Quer ver? Aqui eu vou colocar o 1. Ah, aqui, ó, 1. No caso, se ele está embaixo, então significa que isso aqui é negativo, ó. Aqui, ó. Aqui é o 0. Para cá é número negativo. Então, vamos supor que isso aqui é o menos 1. Ó. Esse menos 1, ele desceu e ele ligou com esse outro número que está aqui, que também é negativo, ó. Essa parte aqui é negativa. Então, eu tenho o par ordenado que eu tenho aí é menos 1 e menos 1. Olha lá, eu tenho um único par. Um único par. Então, isso aqui é função, ó. Tá vendo? Igual aqui, ó, eu tenho um único par. Então, isso aqui é função também. Ou seja, uma única bolinha, uma única coordenada, ó. Olha isso aqui, ó. Uma única coordenada. Então, é função. Ó. Tá vendo? Uma única bolinha. Então, é função também. Ó. Não é função toda vez que eu tiver duas coordenadas ligadas ao mesmo ponto de x. Olha lá. Eu tenho o x, ele é 1. Então, ele está ligado a essa coordenada e ele está ligado a outra coordenada lá em cima. Então, não é função. Para ser função, ele precisa estar ligado a apenas uma. Ou seja, o x precisa estar ligado a uma coordenada só, que são esses exemplos aqui, ó. Tá vendo? Para cada elemento do A, ele precisa estar ligado a B. Ó, precisa estar ligado a B. Senão, não é função. Aí você fala, mas é aqui, professora. Aqui é diferente, olha só. Esse aqui tá ligado a esse, aí já muda o x, ó, tá ligado a outro. Aqui já muda, ó, tá ligado a outro. Tá vendo? Então, de cada elemento de A, sai uma única relação, ó. Ó. Por mais que elas estejam no mesmo gráfico, ó, no mesmo diagrama. Quer ver? Vamos ver se eu deixo mais claro. É confuso mesmo, gente. Vamos ver se eu consigo deixar mais claro. Quer ver? Vou fazer assim, ó. Olha só. Vou fazer... Cadê? Deixa eu pegar um aqui. Aqui, eu vou pegar esse aqui, vou fazer um gráfico em cima desse daqui, tá? Porque a gente não tem espaço. Olha só, aqui eu tenho 4 valores. 4 valores de x. Então, eu vou pôr aqui 1, 2, 3 e 4. Ó, 4. Pronto. Ó, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Agora, eu sei que ele está ligado a um elemento de B, tenho 3 setas ligadas a um elemento de B e tenho uma setinha para esse elemento aqui. Então, eu vou colocar aqui, vamos supor, aqui eu vou pôr o 2 e aqui eu vou pôr o 3. Ó, então, o que ele está dizendo? Que o 1 está ligado ao 2. Ó, tá aqui. Depois, o 2 está ligado ao 2. Ó. Ó lá. Depois, o 3 está ligado ao 2. Ó. Ó lá. Depois, a última bolinha aqui é o 4. O 4 está ligado ao lado de cima. Esse 4 vai estar ligado a esse aqui de cima. Olha só. É só uma suposição para vocês enxergarem. Aí você olha, fala, ixi, e agora? É função ou não? É função, por quê? Olha só, para cada elemento do dominante tem que sair uma única coordenada. Olha só. O do x, quando o x é 1, saiu uma única coordenada e ligou com 2. Quando o x é 2, saiu uma única coordenada e ligou com 2. Olha lá, quando o x é 3, a mesma coisa, saiu uma única coordenada e ligou com 2.
Aí você fala, professora, mas tá ligando tudo com 2 aqui, mas o 2 é o contradomínio. Pode ter 500 setas ligado com ele. O que não pode é ter várias coordenadas saindo do mesmo ponto de X. Quer ver? Vamos jogar isso aqui em pares ordenados. Olha só. Eu tenho 1 e 2. Olha lá. Depois eu tenho 2 e 2, ó. 2 e 2. Depois eu tenho 3 e 2. 3 e 2, ó. 3 e 2. E por último eu tenho 4 e 3. Olha lá, por último, o 4 e o 3. Olha lá. Aí você olha no do X. Sempre você olha no X, que é o dominante. 1, 2, 3 e 4. Olha lá, eles não se repetiram, ó. Não se repetiram. Então, isso aqui é função. Tá vendo? Então, esse exemplo aqui seria função. Agora, aqui repetiu, mas aqui indiferente. Aqui poderia ser tudo 2. Aqui poderia ser tudo 2, tá? Aqui poderia ser assim, ó, 2. Aqui poderia ter uma outra coordenada, ó. E em vez de ser dessa maneira, poderia ser assim. Quer ver? Que rabiscaiada. Que falta faz uma lousa. Ó lá. Poderia ser assim, ó. Quer ver? 1, 2, 3 e 4. E aqui o 2. Podia ser assim, ó. Ó. Ó lá. É função. Isso aqui é função. Para cada elemento de A está associado a B. Ó, cada elemento de A associado a B. Ó lá. Tá vendo? Não sai 2 setinhas de A, sempre sai uma setinha só de cada elemento de A. O B é o que menos interessa. Quem vai comandar é sempre o A, que é o dominante, que é o X. Ó lá. Gente, é assim, analisar, não tem jeito, análise, tá? Aí vamos andar aqui, ó. Muita calma nessa hora. Não é difícil, tá? O problema é apagar agora esse trem aqui, ó. Vamos lá. Vamos apagar, vamos apagar, vamos apagar. Ó. Então, vamos lá. Ai, professora, calma. Calma que o ano que vem vocês vão ficar uns 6 meses nessa matéria aí. Ó. Então, vamos chegar na parte prática do negócio. Ó o que ele fala aí, que você tem 2 conjuntos. Você tem um conjunto A e você tem um conjunto B. Ele fala para você representar as relações. Só que em conjunto, você pode ter milhões de conjuntos possíveis, tá? O que interessa para você é isso aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui é a parte principal. Porque é aqui que ele está falando para você que é função ou não. Você pode ter 500 conjuntos e não ter função, tá? Então, quem vai dizer se isso é função ou não é essa parte aqui, ó. Ó, é isso aqui. Então, o que ele está falando? Que existe uma relação, ó. Essa relação é entre esses pares ordenados de x e de y, tá? E, ó, A em B. A em B. Isso aqui, ó, já está comprovando a relação entre eles. A em B. E essa relação, ela vai obedecer uma lei de formação. Quem é a lei de formação? É essa aqui, ó. A lei de formação é essa aqui. Tá? Então, olha só. Agora nós vamos para a prática. Você tem 2 conjuntos, A e B, tá? Se você tivesse só os conjuntos, você não saberia se isso é função ou não. Quem vai dizer se isso é função ou não é isso aqui, ó. É isso aqui. Para ser função, precisa ter uma lei de formação. Olha a lei de formação aqui, tá? Então, esse A aqui, ele é o dominante. Esse A aqui, ó. Ele é o dominante, ó. Ou seja, ele é o domínio. E esse B aqui, ele é o contradomínio, tá? E dessa relação aqui vai surgir a imagem. A imagem, ela vai surgir da onde? Disso aqui, ó. Da lei de formação, tá? Então, primeira coisa, o que você faz? Você representa no diagrama. Então, você vem aqui e coloca aqui assim, ó. Diagrama A, que é o domínio. Se o A vem primeiro, então A é o domínio. Se o B fosse assim, ó, B vezes A, então B seria o domínio, tá? O A tá primeiro, então A é o domínio. Elementos de A, menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Esses são os elementos de A, do domínio. Agora, elementos do B, ó. O B é o contradomínio, é a segunda letra, ó. Então, eu tenho menos 3,
menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e o 3. Tá lá. Pronto. Agora eu preciso estabelecer essa relação entre eles, que são as setas. Só que eu não consigo estabelecer essa relação só de olhar aqui. Então eu tenho que usar quem? A lei de formação. Então eu vou pegar essa lei de formação. Y é igual a x mais 1. Ó a lei de formação aqui, ó. Tá? Então eu sei que aqui, ó, nesse y é a mesma coisa que f de x. Ó, igual a x mais 1. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer assim, ó. Y em função do menos 4. Ó. Y em função do menos 4. Então, eu tenho x menos 4 mais 1. Menos 4 mais 1, menos 3. Então, já estabeleci essa relação. Ó, aqui é o número menos 3. Ó, y em função do menos 4. X vai valer menos 4 mais 1, menos 3. Então, estabeleci essa relação. Então, agora eu sei que existe uma relação entre o menos 4 e o menos 3. Pronto. Agora eu vou para o próximo. Tem que fazer isso com todos, ó. Agora eu tenho y em função do menos 2. Então, eu tenho menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Agora, já estabeleci essa relação. Agora, eu puxo a setinha, ó. Menos 2. Depois eu tenho menos 2 e menos 1. Olha lá, ó. Tá vendo? Você falou, ih, professor, e esse aqui, ó? Não tem problema. O que tem que sair setinhas é dessa galera aqui, ó. Tá? Então, menos 2 ligou com menos 1. Então, tem essa relação aqui. Esse menos 2 não tá tendo relação com ninguém. Então, ele continua ali. Aí, vamos para lá, vamos continuar. Agora, ó. Y em função do 0. 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. Então, eu tenho a relação agora entre 0 e o 1. O 0 aqui, ó, do contradomínio, ele ficou, sobrou. Continuo, tem que fazer isso com todos os elementos. Y em função do 2. Então, 2 mais 1. 2 mais 1, 3. Então, eu vou lá e estabeleço a relação, ó. 2 e 3. Ó. Depois, o último elemento, y em função do número 4. Eu tenho 4 mais 1, que é igual a 5. Aí você fala, vixe, professora, não tenho 5 aqui, ó. Não tenho 5, mas você sabe que existe essa relação, mesmo que ele não apareceu. Então, o que você faz? Você vem aqui e acrescenta o 5. E aí, você puxa a relação entre eles, ó. Você vem aqui e puxa a relação entre eles. Ó lá. Pronto, estabeleci todo mundo. Agora é o resultado final dessa parada toda, que são as siglas. Ó, então, agora eu quero a relação. Relação é o R, são os pares ordenados. Então, relação de X e Y. Ó, abro chaves e coloco. Eu tenho menos 4 e menos 3. Ó, menos 4 e menos 3. Depois, menos 2 e menos 1, menos 2 e menos 1. Depois, 0 e 1, 0 e 1. Depois, 2 e 3, 2 e 3. Depois, 4 e 5, 4 e 5. Olha lá. Esses são os pares ordenados, é a relação entre eles, ó. Represente a relação dos pares, tá aqui. Agora eu vou colocar o domínio da função. Ó, domínio da função é a primeira letra que aparece, é o A, ó. Então, quem são os elementos de A? Menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Pronto. Contradomínio da função. Contradomínio são os elementos de B. B. Elementos de B. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Você fala, professora, e o 5? O 5 não é contradomínio? O 5 não apareceu aqui, então você não pode pôr ele aqui. Você tem que pôr todos os elementos que ele te deu no início do exercício. Então, de menos 3 a 3, olha lá, de menos 3 a 3, está todo mundo aqui. Agora, a imagem. A imagem da função é a relação estabelecida entre eles. Então, é a relação entre A e B, ó. Então, vamos ver aonde houve relação.
É aonde a setinha bateu. Ó, a setinha saiu do 4, foi para o 3. Então, o 3, esse menos 3 é a imagem. Ó. Depois, a setinha vem do menos 2 e foi indicação para o menos 1. Então, o menos 1 é a imagem. Ó. Depois, eu tenho o 0 e o 1. Então, 1 é a imagem. Depois, o 2 e o 3. O 3 é a imagem. Aí, só, professora, e o 5? O 5 é a imagem. Ó, porque ele tem uma relação com o 4 aqui. E quem comanda é o A. Ele só não é contradomínio porque ele não apareceu aqui. Então, fecha aqui. Então, agora sim o exercício terminou. Entendeu? Então, primeiro, sempre tem que se estabelecer a relação. Se disse que é função, não tem como não fazer isso. Então, ele te deu os conjuntos, tá vendo? Você monta os diagramas, às vezes dá para montar antes, às vezes dá para montar depois o diagrama. A gente montou o diagrama e aí se estabeleceu as relações. É assim que é feito esses exercícios. Agora, é você que vai fazer. Como? Aqui, ó. Não fiquem apavorados, hein? É isso aqui. Olha só. Professora, não vai dar tempo. Dá sim, porque eles são muito simplesinhos. Então, ele dá isso aqui, ele conta toda uma história, tá? Só que ele fala assim para você, ó, a função de C vezes D. Então, agora não é A mais B, é C vezes o D. Então, o C é quem? Dominante e o D contradomínio, tá? Aí ele fala que obedece essa lei, que a gente já sabe, que os elementos de C pertencem ao C, os elementos de X pertencem ao C e os elementos de Y pertencem ao D. É isso que ele está falando. Só que aí ele fala assim, ó, ele te dá o conjunto. Ó o conjunto aqui. Esse conjunto é o conjunto do dominante, ó. Esse aqui é o dominante, ó. Dominante, é esse aqui, ó. Tá vendo? E ele fala que esse conjunto, ele obedece à lei de formação. Ó a lei de formação aqui, ó. Ó. Tá? Então, com esses dois elementos, que é o conjunto e que é a lei de formação, você vai ter que representar o diagrama de flechas, que é o diagrama lá. Depois você vai ter que representar os pares ordenados, que é a relação, que é o Rzinho. Depois, quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a imagem da função. É isso que você vai ter que fazer. Você fala, professora, como assim? Se eu não tenho o contradomínio? Você vai achar. Vou te mostrar um aqui, ó. Olha lá. Aqui, você não tinha o contradomínio. Tá vendo? Você achou o contradomínio através da lei. Ó, tá? Eu te dei esses valores. Lembra que eu falei, ó, vou pôr só uns valores aqui. Esses valores aqui foram dados, ó. Tá vendo? Na última aula. Então, esse aqui foi o conjunto. Então, o conjunto A foi esse aqui, ó. 2, 3, 4 e 5 na última aula. O que a gente fez com esse conjunto? Achou o contradomínio, ó. Achou como o contradomínio? Usando a lei de formação, ó. Usando a lei de formação. Assim que eu uso a lei de formação, eu consigo achar o contradomínio e eu consigo achar a imagem. E é o que você vai fazer aqui, ó. Tá? Você tem o domínio e você tem a lei de formação. Você tem que achar o contradomínio, montar o diagrama, identificar quem é os pares ordenados, quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a imagem da função. Professora, até que horas? Até às 11h05, 11h10 você pode me mandar. Por onde? Por aqui, ó. Porque aí eu sei se está certo e já te retorno se estiver errado. 983455669. Você pode mandar a foto por aqui ou você pode mandar a foto pela Agenda Edu. Só que pela Agenda Edu eu não consigo te responder na hora, tá? Você pode usar esses dois. A foto tem que estar legível e tem que estar o seu nome bonitinho lá em cima, tá? E a sua série e a data de hoje, porque essa foto ela vai para a coordenação, tá? Ela bate aqui para mim e eu envio para a coordenação, para poder alterar a sua nota depois. Senhora, e essa Certo? atividade está na apostila? Não, essa atividade não está na apostila. Tá. Então, manda ver aí. Estou aqui. Vou desligar o microfone para deixar vocês à vontade para fazer aí. Eu estou aqui. Terminando, é só enviar. Qualquer coisa é só me chamar que eu estou ouvindo, tá? Só vou desativar o meu microfone para não dar interferência.
Sora, posso te mandar foto? Pode, meu amor, a prof tá aqui esperando. Tá. Lu, passa o número, Luara. Sora, eu te mandei uma mensagem aqui pelo Zoom. Tem como você me responder lá? Opa, passa pelo aqui, ó. Eu já li já. Passa o número para eu poder te adicionar. Tá. 94 Peraí, 8. Ah, tá. peraí, deixa eu só pegar aqui, porque tem mensagem das outras salas. Vai, 94. 85 94 94 3. 94943, Isso. tá? É 948594943, é isso? Isso. Tá. Pronto. Pronto, já chegou a Dami. A Dami já chegou. A da Amanda também.
Gente, quando tá errado, eu mando refazer, tá? Se eu não mandei nada, é porque tá tudo ok, tá? Gente, ó, meu Deus, já deu horário. Olha só, então eu preciso sair agora, mas vocês podem continuar me mandando, tá? Porque eu tenho outra live agora e já deu horário, até passei do horário. E aí vocês continuem me mandando que eu espero, tá bom? Gente, ó, beijo, fiquem com Deus. Não esqueçam de me mandar por causa da nota, hein?